Olá, pessoal! Começando aqui então o segundo episódio do podcast Bem Dizer, comigo, William Tasqueto e Cláudia Russo. Isso aí, pessoal. Então, neste segundo episódio, nós vamos fazer o que nós deveríamos ter feito no primeiro episódio, que é nos apresentarmos e apresentarmos o projeto do podcast também, Bem Dizer, para vocês. Como a gente teve a oportunidade da passagem aqui da Didi Camálica e não poderíamos perder essa oportunidade, né? E também foi algo espetacular poder começar esse projeto com ela. Então, a gente deveria, mas não fez e ficou ótimo da forma que foi feito. Né, Cláudia? Isso aí. Então, vamos tentar nós dois lembrarmos como que surgiu a ideia e como que a gente se conheceu também, né? Porque a nossa amizade não é de tantos carnavais assim para trás, mas desde que a gente se conectou foi algo que não foi somente nós, mas as nossas famílias, né? Que tornou algo com um suco tão bom, né? Deu uma boa liga, né? É uma boa liga. Sim, eu me lembro muito bem. Eu me lembro bem quando eu conheci o Will, quando eu te conheci, porque a gente estava na casa de uns amigos, né? Que a gente frequentava bastante, eu e meu companheiro, e era um local assim onde se fazia muita música. Aí sim tinha, né? Aí sim a gente passou vários carnavais, né? Porque era um lugar bem de confraternização, de troca de ideias e muita música, especialmente, enfim, de festa, digamos, né? Sim. E a gente estava ali e quando tu chegou, acho que era um dia especial, que não me lembro se era tu que estava finalizando um curso ou alguém próximo de ti, mas eu lembro de que tu e outras pessoas chegaram com esse ânimo festivo, assim, de tipo, terminamos, né? Foi a minha formatura na graduação. Olha só. Eu e mais 2 colegas. Então me lembro disso, assim, de olha que interessante. E eu sempre fiquei com uma ideia assim de que tu era músico também, porque, enfim, estava ali, toda pessoa que estava ali praticamente tocava ou cantava, né, nessa casa, assim, desses amigos. Então eu sempre, quando te conheci, te associei com a música, assim, né? E na época, de fato, eu me dedicava com o nosso amigo em comum, Chuck, né? Sim. Nós tínhamos uma banda, mas depois a vida foi atropelando e eu dando prioridade a assuntos como estes que nós trazemos aqui no Bem Dizer. E a música foi ficando. E tu te lembra desse dia, então, de me conhecer também, ou mais ou menos? Eu não sei se esse dia de te conhecer, porque eu lembro de outras oportunidades também, na casa desses amigos, mas eu lembro sim dessa data. E mais recente, né, trazendo essa questão que são nossos assuntos, esse que eu não lembro. Eu lembro que a gente combinou um jantar, né, entre as nossas famílias, e foi tão natural, eu acho que a criação parece que já se deu desde aquele primeiro dia, né? Sim. Dos assuntos, das trocas. Trazendo a ênfase, eu acho que o assunto principal foi quando tu anunciou que também tinha interesse com astrologia, que tinha um estudo um pouco mais aprofundado de astrologia. E ali já conectou, né? Porque daí a gente foi fazendo uma ligação, seja com filosofia. Depois te mandei um audiobook sobre Paracelso, então que mesclava medicina com a ênfase da astrologia nos estudos dele, né? Que é o mate? Que é. E aí foi indo, e cá estamos. Sim. Cláudia, conta pra gente como que surgiu esse teu interesse, teus estudos, o que tu gosta o que te cativa, que leitura, qual esses assuntos, como que chegam até ti, como chegaram, quando tu conheceu, que idade tu tinha, que idade tu tem. Bom, eu fiz 40, né? Vamos começar pela última pergunta. Eu fiz 40 em abril. E assim, na verdade eu sempre fui muito curiosa. E na casa do meu avô materno, ele tinha muitos livros. Era a única pessoa assim da minha família, né, das pessoas próximas, que realmente tinha uma biblioteca, né? Em casa não tinha, né? Quase assim.
não eram pessoas, né, não eram grandes leitores, mas meu avô, ele sempre colecionava enciclopédias, livros, né, e eu adorava isso. E a gente, quando eu ia visitar ele, a gente ficava um tempão assim olhando os livros, né. Tinha uma série de livros que tratava sobre viagens, sobre culturas diferentes, e era o que mais me chamava atenção, né. Claro que eu não sabia que depois eu ia morar fora do meu país, né, porque eu tinha 6 anos, né, era bem pequena, e eu ligava para o meu avô para pedir ajuda nas tarefas de casa, por exemplo. Então, para mim, ele era uma referência, assim, né? Sim. E como em casa não tinha isso, assim, eu ligava assim, como que se escreve tal palavra, né? Aquelas tarefas simples, né? Teu avô era tua Wikipedia. Isso. Wikipedia, Google, tudo, Isso. né? Exatamente. Então, começou ali, né? Essa questão do conhecimento, assim. Claro que depois eu fui descobrir que da família do meu avô realmente tinha pessoas com mais formação, assim, acadêmica, né? Coisa que meus pais não têm, por exemplo, assim. Então, realmente, eu trago dali, né? Essa coisa, assim, mais... esse pensamento mais intelectualizado, assim. E depois eu tive uma boa educação na escola, né? Eu fui num colégio bom, assim. E me formei depois, né? Dentro da psicologia. Mas esses assuntos esotéricos assim, surgiram mais... Eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? E um mais novo. E a minha irmã mais velha é psicóloga também, né? Ela é 13 anos mais velha do que eu. E ela, assim, quando eu era adolescente, ela me levou por esse caminho, assim, me apresentou um centro, que é um centro de estudos de Gestalt terapia, que fazia constelação e formações, né? E várias outras coisas. Então, eu conheci esse lugar e realmente eu me apaixonei pelo lugar, né, as pessoas que estavam ali, né, e todo o conhecimento. E aí eu participei de muitas vivências lá, né. Então, esse foi um dos lugares onde eu mais aprendi, assim, questões da psicologia, constelações, que mais que faziam lá... Bom, aí foi onde eu me formei também, na Gestalt terapia, né? Então, foi mais ou menos assim. E depois, claro que eu também, como pessoa curiosa que eu sou, também fui atrás de outras terapias alternativas, né? Que se chamam integrativas. Sim. Então, mesmo estudando psicologia, eu já queria entender melhor outras coisas e já sabia, né? Pelo menos desde o meu ponto de vista, que além da parte da psique, da mente mesmo, que a gente é mais do que isso. Eu já intuía isso, né? Então eu já tinha entendido, assim, que realmente a gente também é um corpo e a gente também é energia, né? Digamos assim. Sim. Então por isso fui atrás de outras terapias, assim, que foram chegando até mim de formas diversas, assim, curiosas também. E fui gostando, como os registros acásticos foi uma, né? E a astrologia foi depois. E eu sempre... Quando eu conhecia uma terapia, algum conhecimento que eu gostava, eu sempre queria entender mais, né? Então, sempre procurei estudar um pouco mais do que só fazer essa terapia. Eu gostei muito, então quero ver como que funciona realmente, né? E uma coisa vai puxando a outra, né? Tu falou em interligação entre as coisas, né? A gente descobre um autor que ele trabalha sobre um assunto e que daí já cita outro e a gente vai fazendo essas ligações e vai indo, né? Vai abrindo as janelinhas do computador ali. E foi mais ou menos assim que eu entrei nesse mundo, né? Então, sempre tive uma coisa que me caracteriza muito, eu acho que essa integração entre a razão, né? O mundo mais da mente, do intelecto, né? A academia, quando a gente estuda na universidade, eles nunca falam da energia, não se fala, é uma palavra, um tabu, né? Tabu. Mas eu sempre entendi que tem essa parte, mas também tem essa outra parte que é essa dimensão mais espiritual do ser humano, né? E nunca tive problema em conviver com essas duas partes, que eu vejo que às vezes as pessoas têm uma disputa interna, né? Entre como que eu faço para ouvir minha mente, mas ao mesmo tempo ouvir minha intuição, né? Para mim, elas convivem em harmonia, assim. O cérebro e o coração. Né? Colocar os dois em sintonia. Isso aí. E no teu caso, como que foi essa busca pela espiritualidade, por esses assuntos? Pois é
eu sempre fico pensando para ver quando, como começou isso. Eu acho que a ênfase certamente é mais recente, mas tem um embrião mais distante, assim. O meu pai é de exatas, da administração, e a minha mãe também cursou um certo período economia. Era também muito boa em exatas. Mas a gente tinha essa cultura em casa de consumo de, como que eu posso dizer, culturas paralelas. Assim, os dois sabiam mais de uma língua, tinham interesse nisso, cultura geral, geografia, história. Então isso sempre foi um assunto que eles me cativaram, assim, me contavam histórias e tal. Pessoas mais abertas, de repente, né? E aí depois, o meu pai também escrevia algumas coisas, ele tinha um caderno de anotação, assim. Então, às vezes eu via alguma reflexão dele, ele me trazia, mas eu ainda muito pequeno não conseguia ir muito além, ouvia, concordava e não conseguia captar. Avançou a minha idade, daí eu acredito que pelos 16 anos, quando eu estava no ensino médio, comecei a ter no primeiro ano aula de filosofia. E ali parece que a coisa fez sentido, sabe? Então, até para um lado mais intelectual do que de reflexão, assim. Eu acho que aquilo completou algo que faltava em mim, assim, de conhecimento, de buscar, de querer buscar, de me sentir à vontade em algum lugar. E esse lugar era a filosofia. E eu sempre fui muito introspectivo e tímido até essa idade. E nas aulas de filosofia, sociologia, história, eu era o oposto, eu conseguia me soltar, porque aquilo que estava dentro, aquele questionamento, aquela contribuição, saltava pela minha boca e eu sempre participava das aulas. Aí eu me recordo que eu sempre ficava no pós-aula conversando com o professor. E ele disse, cara, tu tem que ler Nietzsche. Teu pensamento, acho que se encaixa com isso aqui. Eu lembro que ele me mostrou na época o livro. Não me recordo qual era o título, mas eu fui atrás e fez sentido, assim. Então, esse primeiro passo em relação à filosofia foi essa introdução. Mas tem essa coisa, né? Que normalmente o intelectualismo é diferente de sabedoria. Então, tu saber, o intelectualismo é tu acumular. E a sabedoria é aplicar o que tu aprende, né? E não só através de livros. Então, eu tive essa dualidade que eu acho que há uns 2 anos começou a se equilibrar. Então, antes eu era um devorador de livro, então para aquela coisa egóica, né? Da gente ir acumulando. Saber muito, né? Saber as referências, saber qual que é o pensamento. Então, chegou um ponto que... e eu tinha um pensamento ateu e a ação dessa forma. E sempre me afastei minha família é de descendentes de italianos e são católicos, né? Então isso era algo comum. Eu ia na igreja no domingo, a contragosto, mas ia. E parece que eu distendi daquilo e não queria mais participar daquilo. Alguns acontecimentos depois, nessa fase adulta já, eu perdi meu irmão, perdi a minha mãe. Certamente mexeu com o meu interno. Tu tinha quantos anos? Eu tinha, acho que 25, 26. Quando perdeu? A tua mãe ou... Os dois foram meses, 6 meses próximos. Nossa, assim.
Porque tu tem quantos anos? Tenho 29. 29. É recente, né, digamos. Sim, é bem recente. E então, por isso, aí aberturas e assuntos. Aí essa questão da história sempre puxou também que eu tenho um tio que em alguns momentos ele me trazia sobre maçonaria, sobre a Ordem Rosa Cruz, e aqueles sempre ficava, né, aquelas pendências, coisas que certamente ele me trouxe muito superficialmente, até por questão de sigilo, mas para despertar, ir despertando, e ele conseguiu fazer isso, né? Então... Tu falou isso para ele já ou não? Já. E... Então as coisas vão assim, vão puxando umas às outras. E aí entra a segunda parte, essa questão do intelectualismo também do Nietzsche me levou a Freud. E aí quando eu descobri Freud foi uma virada de chave, assim. Aquela coisa de não fazer sentido para mim, o mundo, uma coisa existencialista. Sim. Começou a eu entender, e eu também estava num período de transição, de não me compreender, e eu comecei a escrever um diário. Então, eu não tinha a cura pela fala, mas tinha pela escrita. Sim. Adaptei ali. Que ótimo. E aquilo, eu comecei a ver que as coisas começaram a melhorar quando eu fazia isso. Então, ali foi uma... Tu tinha o hábito também de ler o que tu escrevia, ou tu escrevia e não parava para ler às vezes? Não, era mais um vômito, assim, né? Um vômito. Depois que eu fui retomar, né? Depois de alguns anos para ver aquilo. Mas era automático. Enquanto eu escrevia, ia curando, assim, né? Aquilo ia indo pro seu lugar, né? É muito bom, né? É excelente. Impressionante. Excelente. E... Então... Vai tomando mate, Gui. Tá, Eu quero também. Assim, chegou outro ponto. Tá, chegamos em Freud. Aí o Freud, com essa abordagem da psicologia, da psicanálise, me abre os olhos para outras coisas, né? E aí tinha aquela posição de que Freud rompeu com Jung justamente pela visão, né? Jung já voltado mais para essa coisa holística do todo, e o Freud mais intelectualizado mesmo, né? Das suas práticas. E então teve um segundo momento que daí eu rompi com Freud e fui pro Jung, né? Sim. Pessoas próximas, as coisas vão se chamando, né? E eu consegui perceber isso e fez sentido e faz sentido para mim. Então esses assuntos estão todos interligados no fim. Ele tinha abordagem através da astrologia, da alquimia, da cabala. Então, todas essas coisas foram sendo atraídas por esse centro que o Jung me trouxe. Então, é a segunda parte, assim. Sim. Então, é uma resposta com vários blocos. Agora, conta pra mim, como que tu faz? Tu já trouxe aqui lá atrás os teus estudos, a tua graduação, as tuas experiências, mas como que hoje tá tudo integrado aí? Porque tu é psicóloga, esses assuntos permeiam a tua abordagem de trabalho, e tu também é estudante desses assuntos que a gente aborda aqui. Como que é tudo isso junto e misturado na prática? Para mim é difícil separar quem sou do que eu faço, assim, né? Claro que o que a gente faz, o nosso trabalho é uma parte da gente, assim, não é, a gente é muito mais do que isso, mas ao mesmo tempo essa pessoa que eu sou, assim, com esses saberes, esses conhecimentos, acaba que é isso que eu coloco no meu papel, né, enquanto psicóloga, terapeuta, né? Então, e aí claro que vai depender da pessoa, porque quando eu atendo, né, os pacientes, tem pessoas que são mais racionais, mais céticas. E aí eu nunca falo de astrologia, nunca falo de registros acásticos, né? Tem pessoas que nem sabem que
porque eu possuo essa formação, né? Sim. Então, eu vou sentindo muito assim a pessoa e vendo, né, enfim, o perfil e nem sempre eu integro essas ferramentas também na prática, né? Sim. Mas quando a pessoa, sim, demonstra interesse, tem curiosidade, aí eu aproveito e utilizo, por exemplo, alguns conhecimentos astrológicos para explicar coisas que eu já explico através da visão sistêmica, da astrologia, sim, né? Porque eu sou da Gestalt terapia, que já é uma linha mais holística, né? Que tem uma visão mais ampla, assim, que justamente integra muito o corpo também, né? Na formação, a gente utiliza muito o corpo, utiliza muitas visualizações, muitas meditações. Então, a formação em Gestalt terapia é uma transformação, mais do que uma formação mesmo, né? Porque é um trabalho de muito autoconhecimento. São 3 anos, assim, onde tu mergulha dentro de ti, né? Então, quem sai dessa formação, pelo menos nesse lugar onde eu fiz, lá em Montevideo, realmente entra de uma forma e sai totalmente diferente, né? Tu se conhece muito, né? Então, realmente é uma experiência muito interessante e justamente por isso que eles dizem assim, para tu ajudar outra pessoa, tu precisa se conhecer, né? Sim. Então, realmente, claro que a gente aprende técnicas e exercícios, mas a gente aprende muito através do contato com nós mesmos, né? E as técnicas que os terapeutas e professores aplicam na gente, a gente acaba reproduzindo depois. Então, é uma experiência assim, que a gente vai absorvendo, né? E depois acaba que tu aplica naturalmente na prática clínica, né? Mas é isso, né? Não sei se perdi o fio da meada, mas é mais ou menos isso. Eu aplico essas ferramentas quando eu vejo que a pessoa é um pouco mais... tem mais curiosidade, mais abertura para isso, né? Mas está tudo junto, assim, né? Porque a visão sistêmica, ela está muito presente, né? Eu estava falando isso da Gestalt terapia, que tem essa visão holística, assim, mais aberta, uma abordagem, assim, ampla, mas, ao mesmo tempo, também tenho muito dessa visão sistêmica, né? Sim. Que vem a partir da psicologia sistêmica e também das constelações familiares. Que eu não me formei em constelações familiares, mas eu participei de muitas oficinas e tive a sorte de eu aprender muito, tipo, diretamente da fonte, assim, né? Sim. Porque a pessoa que eu mais vi fazendo constelações no Uruguai é uma argentina que é psiquiatra que aprendeu diretamente com Bert Hellinger. Então, e a pessoa que ensinou Gestalt terapia para mim e para nossa turma, ele tinha aprendido também com um cara que trouxe a Gestalt aqui no Brasil, né? Para cá, para o Brasil. Então, sabe, eu sinto que eu recebi muito esses conhecimentos como se fosse da fonte mesmo, sim, sabe? Que não passou tanta gente no meio, né? Então, até o Cláudio Naranjo, né? A parte do Enneagrama também, que eu fiz também, não é uma formação, né? São vivências, né? E eu fiz um retiro uma semana, fiz o curso de Enneagrama também, quando era bem jovem. E aí, o próprio cara, Cláudio Naranjo, que ele foi quem trouxe o Enneagrama para a Latinoamérica, assim, porque era chileno, um psiquiatra também chileno, ele também tinha aprendido com o Ichazo, que foi quem trouxe também o Enneagrama para o Ocidente, né? E também com Fritz Perls, que é o fundador da Gestalt terapia. Então, assim, eu sinto que eu recebi da fonte, sim, isso, né? Que privilégio, né? Um privilégio. Então, e por isso que, às vezes, meu patamar é alto, assim. Quando eu vou participar de uma constelação, assim, eu não vai me satisfazer tão facilmente, sabe? Eu sou bem crítica, porque, né? Sim. Imagina, né? Tu viu pessoas muito... com muita experiência e com muito conhecimento fazendo esse trabalho, então depois não é qualquer pessoa que vai te agradar, né? Então, interessante isso, assim. Eu acho que é um assunto que também nos preocupa, certamente aqui no podcast, bem dizer, que é justamente esse refinamento, o filtro da fonte,
né? Então a gente tem muitos assuntos que a gente gosta, mas que a gente não tem segurança, e é por isso que a gente traz outras pessoas com mais qualificação, vai trazer com mais qualificação para preencher essas lacunas, que é para a gente não falar uma bobagem, a gente não disseminar algo equivocado, né? Porque a gente já sabe de todo o preconceito que há, né, de uma forma social, vem se reduzindo, mas ainda existe dessa coisa ciência versus espiritualidade. Se tu não tem como comprovar no papel, né? Exatamente. A gente aqui no Ocidente é assim, então parece que perde essa credibilidade. E o nosso cuidado é justamente esse, né? E acho que por isso também veio um pouco o nome, né, do podcast, porque bem dizer é uma forma de esclarecimento, né? Sim. Tu é brasileiro, sabe melhor do que eu, né? Que vocês perceberam pelo meu sotaque, eu sou do Uruguai, né? Eu não sou brasileira, devem ter percebido. Mas eu entendo essa expressão do bem dizer como uma forma de corrigir, ajustar ou esclarecer melhor o que a gente está falando, né? Então, acho que esse nome, né, para a gente fez sentido também por isso de tentar trazer um conteúdo que vai trazer esclarecimento e luz, né? Iluminar um caminho, né? Isso aí. Então, a gente está chegando no podcast, né? Estamos nos aproximando de por que a gente está aqui, né? Por que tu está aqui, então? Eu acho que, pegando o que eu te perguntei, né? Por quê e essa coisa prática, na minha profissão, por exemplo, a minha formação em Direito, não tem tanta aplicabilidade desses assuntos como tem na psicologia, mas como eu falei lá atrás, tinha esse interesse, né? Quando eu conheci ali o Freud, essa coisa da psicologia penetrou na minha vida. Então, assim que eu pude concluir a graduação, aí eu destinei o meu tempo e energia justamente para poder estudar essas coisas que eu gostava, né? Então, eu pude fazer especialização em direitos humanos, que era já próximo do direito e que já tem essa coisa mais humanista. Depois, achei um curso específico sobre psicologia analítica junguiana, que foi num momento, assim, uma virada de chave, um curso muito rico, com bastante conteúdo, e também com muita bibliografia para eu poder ir atrás. E agora, por último, que eu senti uma falta, que ainda é uma base para mim, de filosofia. Eu também pude fazer um curso de especialização na área. Então, esses assuntos na vida laboral não se aplicam, na minha, mas na vida cotidiana estão super presentes, né? Super presentes e ajudam de uma forma que não tem nem como narrar, né? Como é positiva essa coisa que é quando a gente gosta, poder aplicar, visualizar aquilo. Sim. E se a gente conseguir transmitir ou melhorar algo na nossa postura, ou transmitir para alguém que vai ajudar, melhor ainda, né? A gente já ganhou o dia com aquilo, né? Sim, com certeza. Então, e isso é para explicar como faz sentido também, né? O podcast na tua vida, assim, né? Sim. Como que encaixou, digamos Sim. assim. Porque a gente está aqui, está estudando, está ouvindo, está aprendendo, vai aprender ainda ao longo com os nossos entrevistados. Assuntos que a gente nem conhece ainda, né? Sim. Provavelmente vai surgir muita coisa que a gente não calculava nisso. Sim. Então é uma busca, né? Nós somos buscadores perpétuos. Vamos indo nesse caminho, enriquecendo a gente, tomara que a gente consiga levar também para as pessoas mais informação, mais conteúdo, mais sabedoria também. Sim, com certeza. Essa é a ideia, né? E deixa eu contar então para os ouvintes, né? Como foi que eu te convidei, assim, porque na verdade eu já estava com uma ideia de criar um podcast há muito tempo. Inclusive eu criei um
antes da pandemia ou durante a pandemia, por aí, não me lembro se foi 2020, 2021, que era o espaço de interconexão, mas era para focar nas meditações, né? Que é uma área que eu gosto muito também. Gosto de meditar, de ser guiada e também de guiar, né? Coordenar grupos de meditação, né? Fiz algumas vezes isso e sempre foi muito bom. E aí criei aquele podcast, depois, enfim, ao tempo engravidei, aí, né, ganhei meu filho e aí realmente não consegui dar continuidade a esse projeto. Mas eu sempre tive isso, né? Inclusive de criança eu lembro de brincar de rádio, tipo, da radialista, assim, né? Com amigas e tal, e era muito gostoso, assim, isso de justamente conversar, trocar ideia, né? Entrevistar pessoas. Sim. Então, tem muito a ver. Então, assim, quando a gente se encontrava nesses encontros que a gente falou lá no início agora, nesse episódio, né? Que com as nossas famílias junto e tal, que aí muitas vezes eu estava, sei lá, cozinhando quando era em casa, aí o William chegava, né? Tu chegava perto de mim e puxava um assunto desses assim, né? E a gente sempre conversava, mas eu sempre ficava, eu acho que tu também, com vontade de continuar a conversar, sim, né? Porque exatamente. Sempre era interrompido por alguma criança. Sim, um choro, me ajuda aqui. Então sempre ficava assim como, quero sentar para conversar mais sobre isso, né? Sim. Então, isso foram várias vezes que aconteceu isso, né? Então, eu fiquei assim, E eu já tinha muita vontade de dar vazão a isso, de tipo, encontrar uma pessoa para conversar e se estender nesses assuntos, né? E trocar ideia. E como eu falei na minha apresentação, gosto de ser questionada e questionar e de criar, construir novas ideias, né? Junto de outras pessoas. Então, pensei, acho que o William é a pessoa para isso, né? Porque realmente eu vejo que a gente tem muito isso justamente de vontade de aprender, de conhecer e de ser instigado, instigar outras pessoas, né? Tem uma voracidade para o conhecimento, assim. Sim. Então foi por isso assim que senti que seria bom, né? E acho que caiu como uma luva assim para ti, sim, né? Um momento bom para isso. Eu até nem falei, né? Mas quando eu entrei na faculdade, o meu desejo era fazer ou filosofia ou jornalismo, porque eu gostava também dessa coisa por mais que fosse tímido, gostava da questão de perguntar, né? Justamente das dúvidas, né? E no fim fui parar no direito. Mas ao longo dos anos eu sempre pensava, cara, eu tenho que falar. Como eu era mais voltado à música e sempre colecionei disco, eu pensava, vou fazer um canal sobre discografia, sobre música, algo assim. Interessante. E no fim nunca saiu do papel, né? Eu achava que já tinha outras pessoas com conteúdo mais relevante ou com mais bagagem. Mas não adianta, né? A maturidade vai trazendo pra gente mais segurança, a gente vai refinando as buscas também, e chegou nesse momento, eu acho que assim, o casamento perfeito que a gente se cruzou para poder fazer isso. Uhum. Então, os assuntos que não só nos alegram, mas que também compõem e recompõem a nossa vida, e poder fazer isso com alguém que partilha dessa vontade, dessa gana e fome pelo conhecimento, pela busca, pela sabedoria. Então, eu acho que vai ser uma caminhada muito bonita para todos nós que estamos aqui e para quem está em casa ouvindo a gente também. Isso aí, espero que nos acompanhem então, né? A gente vai estar trazendo conteúdo assim, e entrevistas assim, com uma frequência que a gente não sabe ainda, né? Mas estamos construindo, então espero que vocês, né, que estão ouvindo, possam nos acompanhar. É isso aí, pessoal. Por hoje é isto. Depois deste episódio teremos uma nova entrevista que nós divulgaremos ainda nas nossas redes sociais. E é isso, espero que tenham gostado da história, que tenham conhecido um pouquinho mais sobre a gente. Se tiver alguma dúvida, alguma colocação, fiquem à vontade para comentar lá no nosso YouTube, comentar no nosso Instagram. Qual é o perfil do Instagram? O perfil é
podcast Bem Dizer e no YouTube Bem Dizer Podcast. Isso aí. Então nos sigam lá, curtam os vídeos, comentem, enviem para quem vocês achem que possa fazer sentido. E é isso aí. Vamos juntos nessa caminhada pela sabedoria. Até a próxima, então. Até a próxima.